Alguns vídeos de supostos fenômenos sobrenaturais já chegam na internet prontos para assustar. Câmera tremida, corredor escuro, estrada vazia e alguém jurando que viu um jin, uma sombra ou uma voz do além. Só que entre mesquitas, hospitais abandonados, casas famosas e até castelos cercados de lendas, nem tudo precisa ser paranormal para deixar a gente arrepiado. Hoje você vai ver registros reais que viralizaram pelo mistério e pelos detalhes que fazem qualquer explicação simples parecer difícil. E é exatamente isso que você vai ver aqui hoje. Então já deixa seu like, clique embaixo no botão de se inscrever e bora lá! Na internet árabe, caçar jin virou quase um formato próprio. Jinn ou jin são figuras da tradição islâmica, descritas como seres ligados a lugares vazios, isolados e assustadores. A receita desses vídeos é simples: câmera na mão, lanterna fraca, um cenário abandonado e uma coragem bem ensaiada. Em vez de sair correndo no primeiro barulho, o criador vai pra cima, gritando Bismillah, que significa em nome de Deus. Nesse vídeo gravado na Arábia Saudita, o clima começa exatamente assim. A câmera chega perto de uma parede de concreto, ilumina uma abertura escura, e a pessoa repete a frase como se estivesse prestes a encarar algo de outro mundo, e do nada, um rosto bem estranho aparece na imagem. Bismillah. Só que a aparição não sustenta o mistério por muito tempo. Quando a lanterna pega o movimento lá dentro, a silhueta preta pula pra fora e sai correndo. O susto funciona na hora, mas a explicação fica bem mais simples pro mais cético, pois segundo eles, trata-se apenas de uma pessoa vestida de preto, escondida ali pra montar a cena. Nick Groff e Katrina Weidman entraram no antigo Trans-Allegheny Lunatic Asylum, em Weston, nos Estados Unidos, para gravar a estreia de Paranormal Lockdown. O prédio já fazia metade do trabalho. Um hospital psiquiátrico desativado, cheio de corredores longos, salas escuras e histórias mal explicadas. Só que a cena que fez o episódio circular não veio de um susto planejado. Ela apareceu depois, quando a equipe revisava a câmera infravermelha. O cinegrafista Rob Saffi percebeu uma forma estranha se mexendo no fundo do corredor. Atrás de Katrina, uma sombra baixa parecia passar rápido, perto demais do chão, sem que ninguém tivesse visto nada na hora. A partir dali, o replay virou o centro de tudo. A figura atravessa o enquadramento quase rastejando e some antes que alguém consiga reagir direito. No programa, ela ganhou até nome, Creeper, algo como uma presença que se arrasta pelas sombras. Depois da exibição veio a explicação bem menos misteriosa. Céticos e espectadores apontaram que aquilo parecia mais um assistente de produção usando uma roupa preta justa, feita para sumir na escuridão. A versão não tinha o mesmo impacto da cena, mas ganhou força, e a polêmica acabou arranhando a credibilidade de Nick Groff dentro da própria comunidade paranormal. Durante uma oração coletiva em uma mesquita, a cena começa dentro do esperado. Fiéis alinhados, recitação ao fundo e aquele silêncio de um momento sagrado. Só que o vídeo ganhou força na internet, porque muita gente enxergou ali algo além de um mal-estar. Na tradição islâmica, existe a Ruqyah, uma recitação de versos do Alcorão, que alguns fiéis usam para afastar presenças espirituais. E é nesse clima que um homem bem perto da câmera começa a chamar a atenção. Ele cai no tapete e permanece no chão, sem reação aparente, enquanto boa parte dos homens ao redor continua a oração. Foi esse contraste que deixou a gravação tão marcante. Uma pessoa imóvel no meio da mesquita e a prece seguindo quase sem pausa. Isso tem relação com a busca de concentração durante a Salah, a oração islâmica. Depois, o vídeo passou a circular como se mostrasse um jinn, uma entidade espiritual da crença islâmica, deixando o homem, mas não há confirmação de nada paranormal. A explicação mais provável é um desmaio comum, que pode acontecer por calor, jejum, cansaço, desidratação ou por ficar muito tempo em pé e parado. O registro é real. O que mudou foi a leitura feita na internet. Para uns, fé e mistério. Para outros, apenas um susto dentro de um momento de oração. Meg estava pescando à noite com uma amiga, num pier iluminado. Até aí, era um vídeo caseiro normal. Ela arremessa a linha na água escura, brinca com a câmera e tudo parece tranquilo. Só que o clima muda em poucos segundos. De longe, começa a vir um som fino, alto, daqueles que fazem qualquer conversa parar. Meg muda a expressão na hora, olha para a água e pergunta se os outros também estão ouvindo aquilo. Guys,
Quando o vídeo foi publicado, os comentários foram direto para o mistério. Alguns falaram em Jin, uma entidade espiritual citada em tradições antigas. Outros lembraram das sereias das lendas, conhecidas por atrair pessoas pelo canto. E dá pra entender a reação. O som não parece só um ruído perdido no fundo. Ele atravessa a água, chega forte no pier e deixa a gravação com uma sensação muito estranha. Só que a explicação pode ser bem mais pé no chão. À noite, certos sons viajam melhor sobre a água. Com o ar frio, eles podem parecer bem mais próximos do que realmente estão. Um animal longe, na outra margem, pode soar assustador para quem está ali no escuro. Corujas, raposas, pumas e até pavões fazem chamados agudos que lembram uma voz humana. Meg nunca encontrou a origem do barulho, e foi justamente isso que manteve o vídeo circulando como mistério. Os funcionários de um supermercado tomaram um susto olhando o monitor da segurança. Em um dos corredores apareceu uma forma estranha, uma mancha marrom, meio transparente, parada perto das prateleiras. O vídeo caiu na internet mais uma vez como uma suposta aparição de Jin, então a gravação já veio embalada como mistério. E olhando só aquele primeiro ângulo, dá pra entender o espanto. O corredor está vazio, os produtos estão quietos, mas o vulto continua ali se mexendo na tela. Só que a própria gravação começa a desmontar a história. Os homens diante do monitor trocam os canais da segurança, tentando descobrir se aquilo estava mesmo no corredor ou se era falha da imagem. Quando aparece outro ângulo, o mesmo corredor está limpo, sem nada passando entre os produtos. A explicação mais provável é bem menos assustadora, como um inseto perto da lente ou uma mancha, já que, como a câmera foca o fundo da loja, qualquer coisinha grudada ali na frente fica enorme, borrada e quase transparente. Com a luz do mercado, o efeito fica ainda mais estranho. O motorista seguia por uma estrada isolada, no meio das montanhas, quando viu uma figura de preto bem à frente do carro. De longe, parecia só alguém andando pela pista, mas aí veio a parte estranha. Ele acelerava, e mesmo assim, não conseguia chegar perto. Foi nessa hora que ele pegou o celular e começou a gravar. Na imagem, a figura aparece correndo na frente do veículo, com a roupa preta balançando e um jeito de se mover que deixa a cena bem difícil de engolir. O motorista fica tão assustado que começa a recitar uma oração, tentando acompanhar aquilo pela estrada vazia. O vídeo ficou famoso justamente por essa sensação de velocidade impossível. A figura continua na frente do carro, mantendo distância, enquanto a pista vazia deixa tudo ainda mais estranho. Muita gente associou a cena a um Jin, uma entidade do folclore islâmico que, segundo a tradição, pode tomar forma humana e se mover de um jeito fora do comum. Mas existe o outro lado. Esse tipo de vídeo costuma circular sem origem clara, sem confirmação do lugar, sem identificação do motorista e sem prova de que seja algo paranormal. Pode ser uma pessoa real, uma gravação alterada ou uma encenação feita para viralizar. Mesmo assim, vendo aquela figura de preto sumindo na frente do carro, dá pra entender por que o vídeo chamou tanta atenção. Numa madrasa, uma escola religiosa islâmica, 3 estudantes dormiam em colchões no chão. A sala estava quase toda escura, e quem registrava tudo era uma câmera de segurança em visão noturna. O vídeo começou a circular em setembro de 2022 com uma legenda pesada, dizendo que um Jint teria aparecido ali, então a gravação já chegou na internet com um clima de mistério. O estranho é que enquanto os outros continuam dormindo, um dos estudantes se levanta de repente. Ele não parece totalmente acordado. Anda sem rumo pela sala, vai até um canto, se agacha e depois segue para o outro lado, confuso, no escuro. Para quem acredita no lado sobrenatural, bastou esse movimento travado e silencioso para falar em possessão. A sala escura, a câmera fixa e o fato de ninguém acordar ajudam muito a deixar tudo mais tenso. Mas existe uma explicação bem mais simples. O comportamento dele combina com parassonia, um problema do sono em que a pessoa pode levantar, andar e agir confusa sem estar plenamente consciente, como no sonambulismo ou no terror noturno. A gravação continua estranha, mas não prova que havia algo invisível naquela sala. A Monroe House, em Hartford City, nos Estados Unidos, já tinha uma fama pesada antes mesmo de as câmeras entrarem ali. A casa era ligada a relatos de aparições e histórias antigas bem sombrias. Só que, em 2016, o caso saiu do campo da lenda. Nick Groff e o proprietário Ed Norris entraram num vão apertado sob o porão e encontraram ossos humanos reais. A polícia investigou. Os restos seriam de um jovem, possivelmente de mais de 100 anos atrás. Mas, por falta de registros daquela época, o caso
caso não avançou. Were these murder victims? I heard they were victims. Na gravação, a equipe volta ao porão com um gravador digital, tentando captar respostas no escuro. Quando perguntam por que havia ossos naquele espaço, o aparelho parece formar uma resposta, dizendo que aquelas pessoas eram vítimas. Depois, ao perguntarem sobre a fama sombria da casa, surge uma resposta curta, seca, como uma ordem para sair dali. E a tensão cresce porque o lugar já é apertado, escuro e desconfortável. Um dos investigadores diz sentir algo respirando perto dele. Pouco depois, o gravador parece indicar que existe alguma coisa atrás de Nick. Em outro momento, a voz ainda descreve o grupo como assustado. Para quem acredita, esse virou um dos registros mais fortes da Monroe House. Para quem olha com ceticismo, existe um detalhe importante. Esse tipo de gravador Panasonic pode captar interferência de rádio e transformar ruído em sons que lembram palavras. Mesmo assim, com ossos humanos encontrados de verdade naquele porão, a gravação ficou marcada por um peso que vai além da história de assombração. Em 2014, uma gravação caseira começou a aparecer em fóruns sobre paranormalidade. No vídeo, um rapaz está dentro de casa, falando com a mãe pelo viva voz. A câmera de segurança pega a cozinha e a sala, e tudo parece só uma conversa comum. Só que, logo depois de uma pergunta sobre coisas afiadas na casa, o áudio muda. Entra uma voz metálica, distorcida, diferente de qualquer pessoa na ligação. Na tela, surgem marcações verdes da câmera, como se o sistema estivesse acusando movimento no ambiente. A legenda tenta decifrar a voz, mas a frase fica embaralhada. Em um trecho, dá para entender algo sobre não querer segurar algo afiado naquele momento. O detalhe que deixa a cena mais estranha é a reação do rapaz. Ele simplesmente não reage, continua falando normalmente e ainda avisa que a mãe segue no viva voz. Esse tipo de gravação costuma ser chamado de EVP, uma voz que aparece no áudio sem uma fonte visível. Para quem acredita, seria uma tentativa de comunicação sobrenatural. Para os céticos, pode ser pareidolia auditiva, quando o cérebro tenta transformar ruído, falha de sinal ou chiado em palavras. Nada ali prova que havia algo na casa, mas a câmera ligada, o ambiente quieto e aquela voz entrando no meio da ligação foram suficientes para fazer o registro ganhar espaço entre quem acompanhava esse tipo de caso. No meio da noite, uma senhora aparece no centro de uma roda, enquanto um homem de túnica verde conduz o que parece ser um ritual para afastar um espírito. A gravação já começa estranha, pouca luz, gente em volta, olhando em silêncio e nas costas da mulher, uma figura cinza, cabeluda, com a língua de fora, agarrada ali. Vendo rápido, dá para entender por que muita gente comprou a ideia de que era um caso sobrenatural. Aí vem o susto, a figura salta na direção do grupo, a roda se desfaz na hora, alguns homens correm e ela some no escuro, rumo ao mato. A reação parece sincera, mas o próprio jeito da cena entrega outra coisa. Aquilo era uma encenação feita para assustar e arrancar risada. O vídeo é ligado a uma pegadinha inspirada em rituais folclóricos do Sri Lanka, especialmente o Tovil, uma tradição que mistura dança, máscaras, teatro e rituais de cura. Nessa cultura, nem toda apresentação desse tipo é sombria, às vezes a comédia física também faz parte. Então o caso chocante não era prova de fantasma, era uma brincadeira montada com visual pesado, susto real no grupo e a figura correndo para o matagal depois de cumprir a cena. Esse vídeo chamou a atenção justamente porque não tem aquele clima pronto de terror. Não é de madrugada, não é numa casa abandonada. É só uma estrada rural, em plena luz do dia, com um Ford Mustang branco, clássico, parado no acostamento. A imagem já começa complicada, parece ser um monitor de segurança filmado por celular. Então, vem com reflexo, distorção e aquela qualidade que faz qualquer detalhe virar suspeito. O carro está perto de uma árvore, com uma sombra bem forte no chão. Até aí, normal. Só que, do lado direito do Mustang, aparece uma forma escura, encostada perto do tronco.
O detalhe que mais pegou foi esse: o vulto não sai do lugar, ele fica imóvel, bem no meio da sombra, enquanto a lataria branca do carro deixa o contraste ainda mais chamativo. Para quem acredita no sobrenatural, bastou isso para tratar o registro como uma aparição flagrada pela câmera. Só que a explicação mais simples continua de pé. A imagem vem de outra tela, cheia de reflexo, com baixa qualidade, e a sombra da árvore cai exatamente no ponto mais confuso da cena. Sem outro ângulo, sem alguém chegando perto e sem uma gravação mais limpa, não dá pra afirmar muita coisa. O vídeo é estranho, sim, mas também pode ser só sombra, distorção e a cabeça completando o desenho. Uma garota aparece parada numa floresta coberta de neve, perto de um lugar identificado só como Luna Lake. A imagem é escura, granulada, cheia de manchas de cor. Mesmo assim, o vídeo vende aquilo como um registro assustador. Segundo a narração, um xamã teria dito que a foto mostrava uma entidade tentando entrar nela. A partir daí, a edição praticamente pega quem assiste pela mão. O rosto da garota é ampliado, as cores ficam mais fortes, e começam a aparecer setas apontando para supostas chamas em volta da face, olhos vazios e uma forma ameaçadora acima da cabeça. Depois do susto, o próprio vídeo muda de caminho e começa a falar sobre perigos na floresta. Ele cita até o NAMUS, um banco de dados real dos Estados Unidos sobre pessoas desaparecidas e não identificadas. Só que esse sistema não tem ligação com investigação paranormal. Ali, ele entra mais para deixar o clima pesado do que para provar alguma coisa. A explicação mais simples é pareidolia, quando o cérebro enxerga rostos e formas conhecidas em sombras, manchas ou imagens de baixa qualidade. E como existem vários lugares chamados Luna Lake nos Estados Unidos, nem dá para afirmar com segurança onde a foto teria sido feita. Um grupo de investigadores entrou no castelo de Houska, na República Tcheca, já carregando a fama pesada do lugar. O castelo foi erguido no século XIII e ficou conhecido por uma lenda bem comum, a de que teria sido construído sobre uma fenda sem fundo, quase como uma tampa de pedra para manter aquilo fechado. E a própria arquitetura ajuda a alimentar essa história, porque algumas defesas parecem apontar para dentro, não para fora. Naquela noite, eles espalharam câmeras pelas salas, só que a gravação principal falhou e horas de material se perderam. Em um dos registros que sobraram, uma câmera cai. Um investigador vai recolocar o equipamento, e a imagem pega algo estranho atrás da grade da janela. O que aparece ali é uma forma pálida, torta, lembrando um rosto parado no escuro. O vídeo ainda amplia a imagem, destacando contornos que parecem duas figuras olhando para dentro. Para quem já conhecia a fama do castelo, aquilo bastou para o caso crescer na internet. Depois da investigação, integrantes da equipe também relataram marcas recentes no corpo, incluindo arranhões e uma mancha vermelha que teria sumido horas depois. Ainda assim, a explicação mais pé no chão é, mais uma vez, a pareidolia, que, como vimos, trata-se de quando o cérebro tenta montar rostos em reflexos, poeira, luz ruim e falhas de câmera. Só que dentro do castelo de Houska, com toda aquela lenda em volta, a imagem não passou batida. Não esqueça de se inscrever para assistir mais vídeos como esse.